Muito boa noite, bem-vindos já a mais uma sessão do programa Resenha Semanal. Vamos, durante os próximos minutos, olhar para alguns assuntos que fizeram a nossa semana. Quero desde logo saudar os nossos comentadores, começando ali pelo Samito Tembelo. Muito obrigado, boa noite, bem-vindo ao programa. Olá, Essita, boa noite, bem-vindo ao programa, uma vez mais. António Muxanga, boa noite, bem-vindo. Vamos olhar para alguns temas que fizeram a semana e alguns que irão seguramente fazer os próximos tempos. Tal é a sessão do Comitê Central do Partido Frelimo, em comunicado tornado público esta semana, na última quarta-feira, portanto dia 11, a Comissão Política do Partido Frelimo marcou a sessão ordinária do Comitê Central para os dias 26 a 29 de março e esta sessão terá lugar na cidade da Matola, província do Maputo. Bom, a julgar pelo debate político na mídia, há enormes expectativas, portanto, em relação a esta sessão do Comitê Central. Samito, as suas expectativas em relação a esta, portanto, sessão de comitês centrais, quais são? Primeiro começar por cumprimentar os colegas do painel, a Tia Hermínio e aos telespectadores da televisão Miramar. Bom, o país tem estado a viver momentos difíceis nos últimos tempos. Tivemos o caso Estima, temos agora a questão das cheias nas províncias de Zambésia e Nampula em particular, a região do centro e norte e o país de uma forma geral, e em consequência das cheias temos a questão da cólera, temos a questão da energia elétrica que tem estado a ter alguns problemas, em particular na região norte do país, temos a questão de infraestruturas destruídas. Então acredito que esses desafios todos, assumindo que o Partido Frelimo é o partido que compõe o governo, então esses assuntos todos poderão ser assuntos de debate na reunião do Comitê Central, enquanto assuntos políticos e econômicos que o país tem estado a passar. Bom, existe a questão que tem estado a ser propalada, a questão da associação. Eu já tive a oportunidade de dizer que a bicefalia é um desafio para o Partido Frelimo próprio. É um desafio, quer para o presidente do partido, quer para o presidente da República. Os meios de articulação a continuar a bicefalia após o Comitê Central deverão ser definidos, como é que vão ser articulados os poderes do presidente do partido e os poderes do presidente da República, como é que será feita como é que irá funcionar, não é? Agora, uma coisa é clara, é que depois do Comitê Central vai ficar muito clara a posição do partido em relação a esse aspecto, porque tem estado a aparecer duas visões diferentes e é muito bom que num período em que o país tem estado a enfrentar muitos desafios, esteja muito clara qual é a posição de um certo partido em relação a esses assuntos, principalmente quando é um partido que tem a responsabilidade de dirigir os destinos do Estado moçambicano. Outro assunto que eu acho que é muito importante também é em relação à questão do diálogo político entre o governo de Moçambique e o partido do Renamo. Eu acho que há também visões divergentes, pelo menos daquilo que temos acompanhado nos órgãos de comunicação social, e seria muito bom que antes mesmo desse assunto ser debatido no órgão legislativo, que é a Assembleia da República, estivesse muito claro por parte do partido qual é a posição que o partido ia tomar. Eu acho que esses assuntos poderão ser debatidos e poderá trazer clareza e coesão dentro do partido em como proceder em relação a esses assuntos. Pois bem, Essita, não haverá aqui um suposto, diga-se, um suposto debate desta questão dos dois centros do poder dentro do Partido Frelimo, portanto, alguma dose de hipocrisia, sobretudo por parte da Renamo, se olharmos para aquilo que vem se debatendo na mídia nos últimos tempos. Por exemplo, em sede negocial, a Renamo diz que quer a despartidarização do Estado, mas por outro lado quer que Inhusse assuma, portanto, os dois cargos. Como é que interpreta, como é que olha para esta questão? Boa noite, Emílio. Boa noite para os meus colegas do painel. Boa noite também para os nossos telespectadores. Minha opinião sobre
as incongruências que nós às vezes deixamos passar, é simplesmente conhecida. Eu pessoalmente defendo que nós temos que ser coerentes e consequentes. Falar de despartidarização do Estado não pode significar um querer em determinado momento e depois esquecermos o que é que significa despartidarizar esse mesmo Estado. O Comitê Central do Partido Frelimo vai reunir, como sempre faz, regularmente. É preciso lembrar que o Partido Frelimo é um partido que tem órgãos, esses órgãos reúnem de forma regular e de forma regular discutem também aquilo que são assuntos prementes e importantes, quer para a vida do país, como também do próprio partido. Não tenho em mão qual seria a agenda, portanto, desta sessão do Comitê Central. Portanto, adiantar que a questão da bicefalia seria um dos assuntos a ser discutido, seria tornar-me bruxa, o que não sou. Então, acho que quanto a este assunto, o ideal é mesmo aguardarmos e vermos, conhecermos a agenda e vermos o que é que os membros e simpatizantes, portanto, do Partido Frelimo, o que é que eles querem levar à mesa. Sempre defendi que a liderança, portanto, essa possível bicefalia a ter que existir ou deixar de existir é um assunto que diz respeito única e exclusivamente aos membros do Partido Frelimo. Portanto, é um assunto que tem que ser discutido pelos membros do Partido Frelimo e num órgão peculiar. Esta sessão do Conselho do Comitê Central não é mais nem menos do que o órgão adequado para que, a existir esta preocupação, o assunto seja lá arbolado. Pois bem, António Muxaga, a julgar pelo debate político na mídia, há enormes expectativas à volta do encontro ou à volta daquilo que o encontro possa trazer. Quais as suas expectativas? Tem alguma expectativa em relação, portanto, a esta sessão do Comitê Central da Frelimo que vai ter lugar de 26 a 29 de março? Bom, primeiro agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos dado e agradecer a Miramar por dar-nos uma oportunidade de cumprimentar os telespectadores e através dele o povo moçambicano. Indo concretamente à sua questão, primeiro queria clarificar uma pergunta que fez aqui a Écita sobre o desejo da Arnam. A Arnam não tem nenhum desejo sobre a Frelimo, porque a Frelimo é quem decide o que deve fazer com as suas estruturas internas. O que está a acontecer há um debate dentro da Frelimo que é feito pela língua de sinais e porque a língua de sinais há muita gente que percebe, acaba extravasando e sai cá fora. Portanto, nós nunca quisemos nos excluir nos assuntos da Frelimo. É só ver que mesmo quando se discutia candidatos, nós não tínhamos candidato preferido. Colocamos-nos à margem, porque temos consciência de que as questões internas de cada partido, quem resolve é cada partido. O que se pensa que preocupa a sociedade moçambicana, em virtude da Frelimo ser partido no poder, é porque a Frelimo criou aqui um modo de fazer as coisas. Quando chegamos a este nível aqui, as pessoas começaram-se a recordar da primeira reunião do Comitê Central que aconteceu em 2005, depois das eleições que ditaram a saída do presidente Chissano, da chefia do Estado, para a entrada do presidente Guebuza. Essa reunião da Comissão Política ditou que o presidente Chissano deixasse de ser presidente do partido e inventou-se a figura de presidente honorário. Eu recordo-me que na altura teria conversado até com o malogrado Bonifácio Gurvete, que comigo viajamos juntos daqui até Mabalane, Xigubo, em muitos distritos de Gaza. E a conversa que nós tínhamos na viatura era esta. Foi uma viagem de cerca de uma semana e ele ia me explicando o que é que se pensava. Haviam várias ideias para dizer que a primeira tendência em 2005 era ter-se feito esta bicefalia. Haver um presidente do partido e haver um chefe do Estado. Mas o momento aconselhou que as coisas não estavam boas. O que é que efetivamente ele contava? Contou-nos a história que aconteceu na Tanzânia com o professor Julius Nyerere. O professor Julius Nyerere, quando cessa de ser chefe do Estado, continuou presidente de Chama Pinduzi. Os últimos discursos dele com a pessoa que era chefe do Estado era uma fricção totalmente forte. E chegou a dizer o presidente Julius Nyerere que o palácio presidencial tinha sido assaltado por um tipo de ave que anda lá na Tanzânia que estraga muita coisa. Isso porque estava frustrado com o que estava a acontecer. Mas ele tinha esses poderes de fazer as críticas porque era chefe de partido. Na mesma altura, fomos andando, apareceu a situação do presidente Jacob Zuma e o presidente Thabo Mbeki. Porque o presidente Thabo Mbeki tinha uma visão, o presidente Jacob Zuma, como chefe do partido, tinha outra visão. Acabou havendo aquela vergonha do presidente Thabo Mbeki ser solicitado numa missão que estava cumprindo no Zimbábue para voltar para o país para vir entregar o poder a uma pessoa que o partido tinha
o eleito internamente. Por quê? Porque a África do Sul tem um modelo em que as eleições não são diretas. Portanto, alguns membros da Frelimo conscientes usam essas experiências para chegarem à conclusão de que, se calhar, seja momento do presidente Guebuza resignar. O secretário-geral do partido não pode dizer esta coisa, que nós vamos discutir a sucessão do presidente Armando Emílio Guebuza. Primeiro, porque isso estaria a vazar a agenda. Eu acredito que esta questão da resignação do presidente Guebuza, porque tem que ser ele a fazê-lo, para evitar vergonha de ser forçado, não pode ser levada assim de ânimo leve, porque as pessoas sempre têm o receio do futuro. Deixa-me ouvir ali também uma vez mais o Samito. Nesta questão da discussão dos dois centros do poder dentro do Partido Frelimo, não haverá aqui uma enorme carga de personalização, portanto, do debate? Bom, eu acho que primeiro temos que perceber este debate no contexto de democracia interna de um partido político. Ok? Já tivemos casos de pessoas de certos partidos que, quando trouxeram as suas opiniões, foram expulsos dos seus partidos por apenas trazer posições diferentes. E que eu saiba, até hoje, o senhor Teodato Ngwana não foi expulso do partido e continua membro do partido, e de certeza vai estar na reunião do Comitê Central. É membro, sim, de certeza vai estar na reunião do Comitê Central. Então, isto eu percebo dentro no âmbito da democracia interna de um partido, e eu acho que tem que ser percebido exatamente nesse contexto. Agora, é importante que a Comissão Política perceba que existe esse debate a nível dos seus membros, e que não ignore esse debate. Eu dizia na minha primeira intervenção que essa reunião do Comitê Central vem exatamente a calhar porque vai clarificar as posições do partido em relação a essas matérias. É importante que seja claro para evitar especulações, porque meu pai dizia, num tempo, cabeça vazia, oficina do diabo. Não é? Então, quando temos espaço para esses debates, quando falta clareza em relação ao desfecho desse assunto, pode criar espaço para os outros especularem e intrometer-se em assunto que diz respeito totalmente ao partido. Então, eu acho que seria muito bom que havendo espaço, o partido clarificasse a sua posição em relação a esse assunto. Agora, eu concordo com a Écita quando diz que tanto um modelo quanto o outro modelo tem vantagens e tem desvantagens. Ok? Foi crítica de muitos moçambicanos a ideia de, por exemplo, o chefe do Estado viajar em comissão ou em serviço do Estado e realizar lá reuniões do partido. Foi criticado porque viajou usando os meios do Estado, etc, etc, etc. Agora estava a fazer reunião do partido. Era impossível, era a mesma pessoa que exercia as mesmas funções. Tínhamos que aceitar. Agora temos um modelo diferente, em que se o chefe de Estado viaja pura e exclusivamente na função de chefe de Estado. Ok? Neste modelo tem essa vantagem. Porém, do ponto de vista político, o ter, por exemplo, o chefe do Estado, não presidente do partido, ofusca um bocadinho a autoridade do próprio presidente da República, que se diga, não é? Ou então, como eu dizia antes, tem que estar bem claro como é que vai ser articulada essa relação entre essas duas figuras. No sentido de uma figura não ter que ofuscar a outra, não é? Eu fico muito feliz que, por exemplo, o presidente da Frelimo, o antigo presidente da República, não tem estado a se pronunciar em relação aos últimos assuntos. Tenho estado a ouvir muita gente dizer que o presidente Guebuza, por que é que não se pronuncia? Eu acho que em relação ao diálogo entre o governo e a Renamo, não é assunto que o presidente da República deve se pronunciar, que o presidente do partido deve se pronunciar. É um assunto que diz respeito exclusivamente ao Estado. E para o Estado, em assuntos de Estado, temos um presidente da República, que é o chefe do Estado. Ele é que deve se pronunciar em relação a esses assuntos. Não devemos... Por que o presidente Guebuza não se pronuncia? Onde é que estamos? Eu acho que queremos perceber nesse contexto e esperarmos que o debate flua a acontecer em sede do Comitê Central.
Pois, é certo. Antes de sermos para um rápido intervalo, julga que existe aqui alguma personalização do debate, portanto, nesta questão da bicefalia? Hermínio, já tive a oportunidade de referir-me a isso e ficou, para minha opinião, é que de algum tempo para cá não me parece que estejamos a discutir exatamente o Partido Frelimo, parece que estamos a discutir a pessoa de Armando Emílio Guebuza. Parece que há aqui vamos lá, podemos chamar de cansaço. As pessoas querem porque querem pela sua forma de ser. O presidente Guebuza tem isso, ou você gosta ou você detesta, porque ele tem um capital político que não pode ser ignorado. É uma pessoa que tem presença, ele tem ideias muito próprias e tem uma forma muito característica de fazer as coisas e de fazer passar estas ideias. Durante os 10 anos de governação, o presidente teve, portanto, quer do lado do governo, portanto, chefiando como presidente da República, quer como presidente do partido, ele acumulou um capital que persegue-o até hoje. Portanto, existe e faz sombra. Quando eu digo que parece-me que este debate também é mais ensurdecedor do lado de fora do partido, porque é a oposição, são os outros partidos a dizerem que não, é chegada a hora. E eu lembro-me que neste mesmo painel chegamos até cheguei a questionar, mas o presidente Guebuza negou sair quando, onde, qual foi o órgão que reuniu? Porque sempre insisti e deixei claro que o Partido Frelimo tem os seus órgãos. E, portanto, qualquer alteração na liderança do partido é feita, portanto, como resultado de uma discussão nesses mesmos respectivos órgãos. Temos hoje a sessão do Comitê Central marcada e se este for o desejo dos seus membros, esta questão vai ser aflorada. Pode ser diretamente como um ponto de sucessão, que não me parece que assim seja, mas em consequência dos debates. Portanto, ao discutir a vida política, econômica e social do país, ao discutir a vida, portanto, do próprio partido, esta questão pode ser aflorada. E, de novo, vão ser apresentados modelos, vão ser apresentadas vantagens e desvantagens. É preciso recordar também que o Partido Frelimo já provou não ser, portanto, uma organização monolítica. O Partido Frelimo não fala consigo mesmo, portanto, não precisam de estar todos, haver um assunto para ser discutido, não precisam que todos estejam ali, é um aleluia, amém. Não necessariamente, mas existe uma disciplina, porque é um partido de vanguarda, onde os assuntos são discutidos até a exaustão e depois sai uma decisão que deve-se, a partir do momento que esta é a decisão, portanto, do partido, ela precisa ser cumprida por todos. Mas, até se chegar à decisão, há discussão, há debate. Portanto, as forças todas do partido, todos os seus membros são chamados a dizer aquilo que pensam e aquilo que acreditam ser a solução do partido. Então, não acredito que isto mude. Todas estas oposições que estão a aparecer é no âmbito, sim, da democracia interna do partido, porque não é uma organização monolítica. Há várias sensibilidades e elas têm seu espaço para deixarem ficar. E o Comitê Central é este espaço. Obrigado. Nós vamos sair agora para um curto e rápido intervalo. Voltamos já a seguir e continuamos a olhar para os temas que fizeram nessa semana. Até já.